Quinta aula da oficina de teatro de rua Ping Pong. A gente quer agradecer a todos os relatórios que têm chegado. Essa oficina é um oferecimento do Ponto de Cultura Espaço Livre Biguá. Então agradecer a todos que estão acompanhando este curso, na verdade, e dizer que é muito bom os relatórios que chegam pra gente, porque é uma maneira da gente estar acompanhando, né, o processo de vocês. Quem ainda não enviou pode enviar. É muito bom quando também mandam um vídeo que é proposto, que a gente fazer uma proposta de gravar um exercício, porque a gente não tem essa troca real. Então é dessa maneira que a gente está. A gente pode verificar lá o seu trabalho em loco. Assim. A gente pode estar vendo vocês fazerem as propostas e essa proximidade, criar mais proximidade. Então, assim, né, vocês, não sei se observaram as outras aulas, a gente usa roupa, né, assim, mais neutra, né, com poucas cores, e porque a gente não quer trabalhar assim, a questão de ficar prestando mais atenção nas roupas do que o próprio movimento, né, a expressão do corpo, né. Sim, esse é um costume que tem no teatro, então essa questão da roupa, de ter mobilidade também e permita que apareça mais o movimento do que ela mesma, né. Os alongamentos, então, é muito importante que eles sejam feitos com tranquilidade, com um pouco mais de tempo do que a gente faz aqui, né? Não precisa levar uma hora, mas que vocês sintam a necessidade do corpo de vocês de alongar, para também começar trabalhando com este corpo mais relaxado e tirando excessos, né, que ficam no corpo. Sim, aí ele pode, né, favorecer os exercícios, os jogos, de sentir menos desconforto quando estiver fazendo, né, e ele dá uma amplitude da movimentação também, né. Também sobre que alguém comentou num relatório que sentiu dor ou desconforto, dizer que para vocês que é bem normal acontecer esse desconforto, um pouco de dor, porque a gente não está acostumado a mexer o corpo da maneira como a gente tem mexido aqui, então pode acontecer sim de sentir um pouco de dor depois, então fica também a dica de alongar depois, só não ir também tanto, exceder o limite do corpo, né, não exceder o limite, vai até onde tu consegue para não ocasionar algo grave. E durante fazer esse processo de aulas, coisas assim, o corpo também vai criando uma resistência, né, vai superando, né, o que tu pode aumentar o teu limite, mas esse limite tem que ser construído, né? E também o próprio exercício de alongamento já pode ser um pouco de concentração, né, para o trabalho, para o jogo de teatro. Então se alongue, vamos para a aula que vai ser sobre imagem em ação, que a gente vai trabalhar um pouco o movimento mais dançado e a ação mais ampliada para esse teatro de rua. A gente vai fazer um exercício no chão, que é a estrela, e vai estar utilizando dentro da movimentação a respiração. Então quando a gente vai pro chão, a gente também usa um pouco os apoios aqui, né? Deixa os braços relaxados junto ao corpo, ao longo do corpo. Os dedos dos pés estão apontando lá para cima. E o queixo está relaxado, nem muito lá para trás, nem muito grudado no pescoço. A gente vai fazer, então, vai abrir a estrela e fechar. Abre, fecha. Na próxima vez que a gente abrir, a gente vai inspirar pelo nariz e vai expirar pelo nariz, fechando a estrela. Inspira, expira. Agora a gente vai abrir e quando fechar a gente vai
fechar a estrela e vai ficar bem pequenininho, fazendo um feto. E abre inspirando. Pode passar a mão lá por cima. E vai pro outro lado expirando, fazendo feto. Bem pequenininho. E abre. E fecha expirando. Vai sentindo os pontos de apoio que essa estrela vai fazendo. E vê se tu consegue, sem usar as mãos, impulsionar o corpo para cima. E vai tentando, e volta. E vai tentando jogar para cima sem usar as mãos. Agora a gente vai tentar levantar desse chão. Com muito cuidado. Então a gente deixa os pés um pouco mais juntos assim. Se quiser um pouquinho mais separados, como sentir melhor. A gente vai deixar assim os braços ao longo do corpo, né? E a cabeça, o olhar ele vai um pouquinho lá pra cima, mas sem ser muito. Aí a gente vai deixar pesar a coluna e seguir olhando para esse ponto, até que não consegue olhar mais, os braços eles acompanham. A gente vai levar o olhar, acompanhar o corpo, vai encontrar o joelho, encontrar o umbigo, o peito, aqui deixa o queixo grudado no peito, até que a gente chega lá de novo. Aí vai repetir. Deixa os braços acompanharem, não conseguiu olhar. Passou pelo joelho, pelo umbigo, voltou, vai fazendo uma onda. E pode aumentar um pouquinho a velocidade, sente a coluna nesse movimento. E esse movimento de onda. Vamos dar uma trabalhadinha nos joelhos antes de fazer o próximo. Então vamos pegar aqui, dar uma alongada aqui no nosso joelho. Estira aqui essa parte. E volta. E vamos sentar sem passar dos nossos dedos. Sentar. E aí pega também, pode ficar fazendo mais tempo este exercício, pega aqui no joelho, dá umas voltinhas, só porque é muito importante a gente ter consciente, né, conscientizar esta parte que é muito importante e bem delicada do nosso corpo. Então o próximo exercício é o ponto fixo, é um dos 20 movimentos do Lecoq, como também o anterior, que era a ondulação. Esse é o ponto fixo. Então a gente vai abrir, pode abrir um pouco a base, até porque a gente vai fazer, vai movimentar aqui. A gente vai pegar um ponto fixo, que seria espiar o muro, né? Vamos ver se sempre o tamanho da nossa mão, acho que mais ou menos por aqui. Vou abaixar, e quando eu abaixar, eu estico os braços para minha mão não sair do lugar. E os pés estão bem grudados no chão, ou o calcanhar um pouco, né? Não tá grudado, mas a minha raiz tá lá. Aí eu volto, espio, estico os braços e espio. Aí olho pro lado e olho pro outro. Aí relaxou.
Esse jogo que a gente vai fazer agora se chama Transforma. Eu vou fazer, um de nós vai iniciar um movimento e o outro vai repetir, vai entrar nesse movimento. Aí pegou o movimento que o outro está fazendo e vai transformar este movimento. O outro continua fazendo o movimento dele e vai observar este novo movimento e fazê-lo e repeti-lo. E assim a gente vai indo. Vamos mostrar. O importante é deixar, antes de transformar e não emendar um no outro, né? Fazer um movimento, aí observar o que o outro fez, né? O outro pega um movimento, pega Faz esse o movimento anterior, né? Pega um movimento, pega esse movimento, aí tu vai transformar. Eu ainda tô no meu, né? E aí eu vou entrar no dele. Aí vou transformar. Pá! 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 Tá bom. Aí, assim a gente vai entrando num fluxo, né? De experimentar, assim, transformar os movimentos. Eu vou passar um exercício de caminhada no espaço. E aí vocês podem ir fazendo junto, dá uma afastada aí, abre um pouco o espaço em casa. Se não tiver tanto espaço, não tem problema, faz com o espaço que tiver. Aí vocês podem estar fazendo junto com o Arashani, que vai estar fazendo através dos comandos que eu vou passar. Eu vou pedir para vocês caminharem no espaço. E aí vão se desenvolver aí algumas caminhadas, e quando eu bater palma, vai ter algum estímulo que vai ser lançado para fazer em imagem. Vamos fazer? A gente vai dar uma caminhada no espaço. Sentindo o corpo atravessar este espaço. É a caminhada nossa, que é a nossa caminhada. Tirar todas as durezas dela é a nossa caminhada cotidiana. O jeito que a gente caminha, prestando atenção em como a gente caminha. Agora vai experimentar que o espaço
Que a gente seja atravessado pelo espaço, que o espaço atravesse o nosso corpo, na verdade. O espaço atravessa o corpo. Como é a gente atravessar o espaço, bem tranquilo, relaxa, relaxa. O espaço, a gente atravessa o espaço e o espaço, a gente é atravessado. Começa a observar o jeito que tu caminha, as maneiras que são tuas de caminhar, e escolhe e observa como que é em alguma parte, desenvolve ela mais, em alguma parte, algum jeito que tu tenha desse caminhar, tu vai exagerar. Então essa seria a caminhada 1. Agora volta para o menorzinho, não desmancha, volta, continua então fazendo exagerado e volta para como quando ela era menor. Quando ela, né, tu sentia ela, isso, mais cotidiano. Maior, mais exagero nessa caminhada e volta para como ela era antes. Volta a caminhar como e vai observar outra parte, outra caminhada, outra parte que chama atenção no teu corpo ao caminhar. E começa a exagerar. Exagera. Exagera mais. Essa é a 2. Volta para 1. E vai para 2. Caminhada cotidiana. 2. 1. Continua caminhando normalmente, com a caminhada cotidiana. Quando eu der uma palma, tu vais reagir a esse estímulo que eu vou te lançar. Abismo. Continua caminhando. Abismo. Viu um abismo na tua frente, quase caiu. Abismo. Continua caminhando. Abismo. Continua caminhando. Viu um rato. Continua caminhando. Abismo, viu um rato. Continua caminhando. Choque. Continua caminhando. Choque. Continua caminhando. Choque, abismo. Continua caminhando. Chocão. Continua caminhando. Choquinho. Continua caminhando. Choquinho, abismo. Continua caminhando. Esqueci alguma coisa. Abismo. Chocão. Esqueci alguma coisa. Abismo. Choque.
Viu um rato? Um rato, onde tá o rato? Mostra pra câmera aí, mostra para o público o rato. Choque. Agora vamos trabalhar com um cabo de vassoura e vamos começar a fazer movimentos com o cabo de vassoura. Primeiro eu vou explicar e depois a gente vai fazer com uma música. Aí eu vou também falar algumas coisas durante o fazer, você pode fazer junto. Primeiro a gente vai trabalhar com ele sendo o nosso, com ele junto do nosso corpo, né? Descobrindo o corpo. Né? Ele vai junto, aonde o corpo vai, ele vai junto. Depois a gente vai trabalhar com ele fixo e eu em relação a este objeto, a este ponto fixo. Depois a gente vai trabalhar o corpo parado e o objeto em movimento. E ele em relação ao meu corpo. E aí depois a gente vai começar a misturar todos eles, né? E vai dançar e descobrir ações possíveis dentro da nossa imaginação junto deste objeto. E vamos seguir, vamos experimentar. Eu vou fazer o movimento do corpo com o bastão, os dois juntos. Explora níveis também. Movimento da coluna que ele te sugere. Vamos experimentar agora o objeto parado. Saltos com o apoio dele. Passar a perna por cima de repente, é mais difícil, mas... Agora é ele em relação a gente. E agora brincando com todas essas possibilidades. Quando o teu corpo vai junto, quando ele fica parado e quando ele passa. Vamos começar a investigar algumas ações que poderiam nos levar para uma ação concreta. E passa
passa de uma ação para outra. E vai assim brincando de passar de uma ação para outra. Na continuidade, então, do que a gente estava trabalhando, vamos trabalhar o gesto, a ação ampliada. Vamos escolher uma ação, fazer ela com o corpo. A gente pode aproveitar o que foi trabalhado antes, de repente se surgiu alguma ação ali junto do bastão, pode aproveitar para fazer essa ação que você escolheu. Preste atenção, né, em como seria, né, onde está o meu olhar quando eu faço essa ação. Então, eu pego uma bacia do chão, então eu dou foco para isso, né? Ela tá pesada, o que acontece com isso que eu vou fazer? A gente prestar atenção assim, onde que está no nosso corpo o foco dessa ação. Terminou? Então agora tu vai exagerar usando todo o corpo, usando toda a coluna para fazer a ação. Tu vai, então, onde inicia essa ação, tu vai exagerar ela como se ela, né, tomasse toda a parte, todo o espaço. Certo, pontuou. Agora vamos fazer esse movimento como se ele fosse uma dança. Quando pontua, então solta o que tu tá fazendo e as mãos relaxam. Bom, agora o exercício que a gente vai fazer se chama Carrega nas Tintas. Ele tem 4 etapas: neutro, ação, exagero e movimento. Isso dá uma ideia de uma encenação. Vamos lá então. Então a gente vai começar. Espaço 1, neutro. Espaço 2, aí vai fazer uma imagem. No meio do deserto. E congela. Passo 3. Passo 3, exagera essa mesma imagem. E congela. Desmancha. Passa 4. Vai entrar em movimento frenético. O mesmo movimento. E agita. Carrega nas tintas. Congela agora. Agora a gente vai aplicar um exercício que se chama O Perigo Está no Ar, tá? E esse exercício é feito em 4 tempos e a gente trabalha também o foco. O primeiro passo é a Karina fazer uma ação e repetir aquela ação.
Todo mundo pode pensar em casa, é uma ação cotidiana, ou uma ação, mas fica na repetição. Bom, agora ela vai pensar, ela só continua fazendo ação, mas ela tem algum perigo que ela corre. Só que continua fazendo ação, ainda não dá foco para... Esse perigo está só externamente. Faz ação, percebeu, mas não deixa de fazer o que está fazendo. Volta a fazer. Segundo, agora tu observa na volta, tu ouviu alguma coisa de fora, do lado de fora. Continua fazendo. Agora tu tá mais preocupada com o que tá fora. Tá super preocupada, então tu olha para todos os lados, da onde que tá vindo. E última etapa, o perigo chegou, agora o que é que tu faz? Bom, o perigo está no ar, vou repassar as fases. A primeira etapa, o ator está fazendo a cena, ele percebe interiormente que tem algo lá fora, um perigo, mas não dá importância, ele, continua fazendo, né? Não deve ser pouca coisa. No segundo passo, na segunda etapa, ele olha, ele dá uma pequena olhada assim para fora, e também diz, não é nada. Então aumentou uma intensidade, né? O terceiro, ele vai já olhar para toda a volta e já começa a ficar preocupado. Aí aquela tensão, né, que é próximo do clímax, vai para a quarta etapa. A quarta etapa, o perigo chega, e qual é a reação que a pessoa vai ter com aquele perigo, né? Ela vai ter que interagir e ali conclui a cena. Finalizando a oficina, queremos agradecer aí a atenção de vocês para a nossa oficina. Eu queria dizer também que a gente hoje começou a fazer com os pés, é costume mesmo a gente trabalhar com os pés descalços, porque é bem bom de descobrir, né, as nossas articulações todas, todo o nosso corpo. Então a gente fez até as anteriores de calçado, mas porque estava bem frio. Aí você vê aí como administra isso, né? Essa questão do frio também. Esse piso é muito gelado. E o piso é muito gelado. Esse aqui até que é bem bom, a gente tá agraciado por esse espaço, né? Você que não tem um espaço muito grande, não tem problema. Procura aí fazer como consegue. E cuidar, né? Dependendo do espaço, se for fazer de meia, pode ser perigoso, pode derrapar. A meia também não é interessante, então ou é o pé no chão ou o calçado. Um calçado confortável também, isso, né? Para não incomodar. Né? Então, sobre a aula de hoje, foi isso. A gente começou a brincar mais aí com a improvisação a partir da imagem e da ação. Imagem em ação. Isso. Tinha um jogo quando eu era criança que se chamava assim, até me lembrei. E é muito divertido porque tu, né, entra com essa imagem em ação. É quase chegar na imaginação, mas a imaginação é importante. A palavra quase é imaginação. Então é isso, brincar em casa com essas novas brincadeiras e nos envia os relatórios. Não esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever se ainda não se inscreveu, nos mandar os relatórios, quem quiser e quem tiver inscrito. E quem quiser se inscrever ainda dá tempo, pode ser. É isso, tá? Vamos para a próxima semana de trabalho. Muito obrigada. Fiquem em casa se puder, lavem as mãos, se cuidem. E vamos brincar.